Olá pessoal, professor Wilson Cândido de volta com mais um vídeo da série Por Mais Leitura, conversando com vocês sobre TDAH e comorbidades. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é uma condição diagnóstica considerada um dos transtornos do neurodesenvolvimento, que traz como principal caracterização prejuízos no córtex pré-frontal, função executiva, trazendo aí como consequência desses prejuízos déficit de atenção, a atividade psicomotora acentuada, a agitação psicomotora e quadros de impulsividade. Um quadro médico com necessidade fundamental de prescrição medicamentosa, e quem faz aí é o psiquiatra infantil ou o neuropediatra, além de abordagem psicoeducacional. Lembrando que para o TDAH ser classificado como diagnóstico é importante a presença de pelo menos 6 sintomas desses 3 subtipos de dificuldades, déficit de atenção, agitação motora e impulsividade, e que esses sintomas se apresentem por uma persistência de pelo menos 6 meses e em 3 ambientes diferentes no mínimo, tá? O quadro TDAH marcado por esses prejuízos não traz apenas dificuldades para o sujeito no sentido de controlar sua atividade motora, ou sua atenção, ou controlar suas ações impulsivas. Ele pode trazer algumas comorbidades associadas, alguns outros quadros diagnósticos associados, que requer também intervenção medicamentosa, ou psicoeducacional, ou a própria orientação familiar para o melhor manejo dessas condições. Importante salientar que 80% das pessoas com TDAH podem ter dificuldades para iniciar o sono, pode ter um prejuízo nesse sono, pode ter um sono pouco tranquilo que demanda aí uma carga de atividade exagerada, dando a entender que a pessoa não relaxou o suficiente. Em função de alguns prejuízos que citamos como subtipos de condições sintomáticas associadas, é comum se apresentar dificuldades no processo de ensino e aprendizagem, no ritmo próprio da aprendizagem. Pode haver prejuízos associados à alimentação, como comorbidade aí, dificuldades na alimentação ou uma compulsão ou exagero ou abuso excessivo dessa alimentação. Algumas crianças podem ter dificuldades no controle esfincteriano, é outra comorbidade possível de estar associada ao TDAH, dificuldades em controlar, em segurar esse esfíncter, que são importantes para as necessidades fisiológicas dessa criança. Pode haver atrasos ou dificuldades na linguagem, como memorização dos sons, das letras, atrasos de fala, da importância de intervenção fonoaudiológica, as nuances e prosódias da linguagem podem estar comprometidas, ou fala rápido demais, ou tem lacunas no desenvolvimento da fala, da linguagem principalmente, e na estruturação dessa linguagem. Tem uma outra comorbidade aí que é dificuldades em cumprir tarefas, especialmente tarefas que demandem esforço mental produtivo, não sabem lidar bem com tempo e prazo, acabam deixando sempre para a última hora. E dificuldades com memória sequencial, como guardar regras, rotinas, lembrar de tarefas importantes, pode ser aí outra situação comórbida ou sintomática do TDAH. Em função do elevado nível da presença de algumas comorbidades, o TDAH muitas vezes torna-se um diagnóstico de difícil conclusão e presente em outros quadros diagnósticos. Então, o TDAH pode vir com condições acentuadas associadas, sendo que o TDAH destaca-se enquanto diagnóstico principal, mas ele também pode vir associado a outros quadros diagnósticos, que a gente vai apresentar para vocês agora. 15% pode estar associado a transtorno obsessivo compulsivo, TOC, que é aquela compulsão por algumas situações ritualísticas, que pode estar associado aí também ao TDAH. De 13% a 20% pode estar associado a transtornos ansiosos, dificuldade em esperar, ou sofrimento antecipado por alguma coisa que vai acontecer. De 2% a 10% dos casos podem ter associado aí o transtorno de conduta, que são comportamentos agitados, negativistas, resistentes, e em alguns quadros até pouco sociáveis, daí a importância de uma intervenção psiquiátrica desde cedo para trabalhar essas questões aí comportamentais. De 2% a 10% podem ter transtorno bipolar associado, mudanças de humor, ou períodos de melancolia profunda e períodos de euforia exagerada.
De 10 a 20% podem ter transtornos depressivos associados, daí a importância de se investigar se é TDAH ou se é a depressão, ou se são as duas condições juntas. De 30 a 65% dos casos pode ter transtorno positivo desafiador associado, que é o TOD, aquela criança que desafia a autoridade, que não tem medo de autoridade, que se arrepende, pede perdão, mas a impulsividade gera de novo o mesmo comportamento. 6% podem ter algum tique, algum transtorno de tique associado. É importante investigar isso, é muito comum Tourette vir associado com TDAH. 40% podem, especialmente se não tratados, buscar por uso de substâncias entorpecentes. Daí a importância do tratamento precoce para evitar essa possível e futura condição associada aí ao TDAH. E até 50% dos casos, TDAH tem prejuízos associados ao processo de ensino e aprendizagem. E aí, mais uma vez, a gente levanta a bandeira para a necessidade da inclusão dessa pessoa com TDAH nos contextos das políticas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência. E agora essa com dificuldade, que não é deficiência, mas merece um olhar de atenção e acolhimento por parte da escola. É importante nesse contexto lembrar que 75% dos alunos com TDAH concluem o ensino médio. Apenas 75% dos alunos com TDAH concluem o ensino médio, mas poucos concluem ou terminam a vida acadêmica na faculdade. Então, muitos abandonam, muitos desistem, a persistência é muito baixa nesse contexto. Tá? É importante lembrar disso. O TDAH representa de 5 a 8% dos alunos em idade escolar. Portanto, não é um número pequeno. É um número muito significativo que está presente nos espaços escolares e que demanda de cada um de nós um olhar de acolhimento. Tá? Lembrando mais uma vez da importância do tratamento medicamentoso. Ele melhora os distúrbios de atenção, reduz os sintomas de agitação motora. Aliado ao tratamento medicamentoso, acompanhamento multidisciplinar, psicólogo, fono, psicomotricista, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, né? Quem que se fizer necessário nessa condição aí de cada caso. Sem tratamento medicamentoso para diversas comorbidades, inclusive associadas ao TDAH, nós temos maior possibilidade de fracasso escolar. Né? A educação será muitas vezes severa por não se entender essa condição. Quadros de hostilidade dessas pessoas com seus pais é mais recorrente em função do não tratamento. Problema de saúde associado, sexualização precoce, falta de adaptação com situações sociais no seu entorno, tendência ao alcoolismo, ações e condutas antissociais e outros transtornos associados. Isso o não tratado. O TDAH com tratamento tem uma melhor chance para uma educação coerente com os pais, maior estabilidade familiar, reconhecimento por parte dos professores da sua condição e evolução, né, e adaptação às atividades educativas de ordem geral, né, relação colaborativa entre pais e a escola, melhor adaptação da criança com a escola, isso para aqueles em tratamento. Portanto, o tratamento psicoeducacional e medicamentoso é muito bem-vindo para o TDAH e para as suas comorbidades. Tá? Esse foi o nosso vídeo de hoje, TDAH e comorbidades. E a dica de leitura é Criatividade e Cérebro. Um livro bem interessante para o nosso enriquecimento, onde a gente pode fazer leitura desse material e de tantos outros que tratem aí de neurociência, de cérebro, como elemento de entendimento. Porque agora a ênfase é em observar como cada pessoa se desenvolve e aprende, e não em como fazer essa aprendizagem acontecer. Eu sou o professor Wilson, esse é mais um vídeo da série Por Mais Leitura. Que a gente desenvolva mais leitura. Abraços.